dois treinadores que, para mim, vão marcar minha história para sempre. Primeiro é o Joel, que para mim foi o maior treinador que eu tive. Assim, não tem... Olha que eu já tive bastante, né? O cara enxerga 3 dias na frente dos outros. Aquela pranchetinha que ele tem ali. Só eu que sei o que ele escreve ali, que talvez eu tenha sido o único jogador que tive esse privilégio dele mostrar. Chega no intervalo, o cara consegue ver aquilo que ninguém vê e faz as mudanças que ninguém imagina que possa ser feita. E o resultado é isso aí, né? O cara é reconhecido aí por todo mundo. E o Cruyff, que é um cara bem diferente dos treinadores que tem por aí, já jogou, tá para a FIFA como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele coloca isso na prática dentro de campo. Naquela época, quando eu cheguei, ele tinha sido operado, ele já não participava tanto dos treinamentos como participava antes, mas mesmo assim, o cara é diferenciado e eu tenho que respeitá-lo. Em 94, conquistou o Campeonato Espanhol e ainda foi artilheiro com 30 gols. Existem alguns jogos do futebol mundial que marcam e marcam realmente, né? E são vistos por milhões de pessoas. Esse é um clássico desse nível. Esse é um jogo esperado realmente por todo mundo na época, que o Barcelona, como eu falei, tinha esse timaço, o time do Real Madrid era um time bom também. E era meu primeiro jogo contra o Real Madrid, participando dessa história, né? E toda aquela coisa na semana desse jogo, é tudo diferente, parece que os treinamentos são diferentes, parece que a vida dos clubes muda nessa semana, os torcedores impacientes, nervosos. E, eu nunca tinha visto o estádio tão cheio como naquele jogo. E realmente o Barcelona fez um dos maiores jogos da sua história, a gente meteu 5-0 nos caras. Fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira, que foi um rabo de vaca, que a gente fala assim, que eu dei no zagueiro dele lá, no Alcorta. E um jogo que realmente marcou a minha história, marcou a história do Barcelona. De jogar em 2 times assim fantásticos, o primeiro era esse. Esse time foi com certeza o melhor time que eu joguei na minha vida. Esse time era uma máquina, era o Dream Team, como falavam na época.
Cruyff, ex-treinador do Barcelona, encantado com o futebol do baixinho, disse: Romário é o gênio da grande área. Porque na época de eliminatória, quando a seleção do país, lá no caso da Espanha, jogava, parava o campeonato uma semana antes. Então todo mundo tinha folga, só que só tinha eu e... na verdade, fora da Europa, só eu que jogava do Barcelona nessa época. Todos moravam ali, países ali próximo da Espanha. Então, todo mundo ia para os seus países, ficar com as suas famílias e tal, com os seus pais e amigos. E eu não podia, até porque só de viagem eram 2 dias, um para ir, outro para voltar. E eu passei um dia, tive essa ideia de chegar para ele e falar: pô, a gente podia fazer um acordo quando tiver uma viagem dessa, uma folga dessa, de vez de me dar 3 dias de folga, me dá 6. Mas por quê? Porque o Brasil eu tenho 4 dias para ficar lá, 2 para ir, um para ir para voltar. Mas como é que a gente faz? A gente pode passar a fazer uma aposta. Todos os jogos que acontecerem aí, antecedendo essas datas, você me diz um número de gol, eu faço, eu vou, não faço, eu não vou. E a gente apostou 4 vezes, eu ganhei as 4. Isso é o que mais me marcou. E ele sempre cumpriu. E nas 2 primeiras vezes eu vi assim jogadores de cara feia. E ele é um cara que eu respeito bastante, que ele reunia todo mundo e dizia: não adianta ter cara feia, porque quem liberou ele foi eu, ele chegou hoje porque eu que mandei. Então, vocês já estão sabendo. Então, aí a partir da 3ª, 4ª vez a galera já sabia, então já não tinha mais história. A temporada lá na Europa é diferente da nossa, é de julho a julho, né? Do meio do ano até o meio do outro ano. Então quando chegou em comecinho de dezembro, que parava o campeonato pro Natal, festa, Réveillon, essas coisas, eu, se eu não me engano, tava com 12 gols. E como eu não tinha nada para falar, eu falei: quer dizer, vou arrumar um tumulto aqui nessa porra desse país que é essa empresa. Olha, prometo que... detalhe, eu tinha chegado atrasado, em vez de eu voltar no dia 2, eu voltei no dia 3 ou 4, então como... Pra fazer uma coisa diferente, eu resolvi falar que ia fazer 30 gols. Os caras, começaram a falar que eu sou maluco, eu tô doente, o caralho. E os caras não acreditaram, e eu fui fazendo. E o último jogo foi Barcelona e Sevilha. Tava 1-1 o jogo. Foi até o jogo que a gente foi campeão espanhol. 30 minutos do segundo tempo, entre 25 e 30. E eu tô vendo um cara aquecendo lá, eu falei: o cara vai entrar no meu lugar e eu não vou fazer os 30 gols e a gente não vai ganhar, eu vou ficar esculachado. Aí apareceu uma bola lá, a bola apareceu na minha frente lá, eu botei pra dentro, 2-1, a gente virou. Eu fiz os 30 que eu prometi e eu já comemorei saindo pro vestiário, que a plaquinha tava lá esperando pra eu sair. Ou seja, a parada foi sinistra, foi maneira. Depois de brilhar no Barcelona e na seleção brasileira, veio o reconhecimento internacional. Ele ganhou a bola de ouro FIFA como o melhor jogador do mundo.
posso dizer do Barcelona é o seguinte, o clube que abriu realmente, que, vamos dizer, arreganhou as portas para mim do futebol mundial. Tive um ano maravilhoso lá. Lá eu tive a oportunidade de ganhar o melhor jogador do mundo, jogando pelas atuações com a camisa do Barcelona. É claro que isso foi ratificado na Copa do Mundo de 94. Então foi um ano para mim assim bem diferenciado. Com a camisa do Barça, meu pai marcou 53 gols em 84 jogos e conquistou a torcida catalã. Em 95, depois da Copa dos Estados Unidos, meu pai deixou o Barcelona e retornou ao futebol brasileiro. Foi jogar em que time, Gabriel? No Mengão, mais querido, claro. Por ironia do destino, teu pai foi jogar logo no eterno rival do clube onde ele começou. Falar, esse é um jogo que marcou. Os caras estavam me chamando até de Robocop, eu tava com problema aqui, ali. Eu quase não jogo nesse jogo. Joguei, fiz 3 gols contra o Botafogo, meu primeiro título com a camisa do Flamengo, na primeira competição. Então, pô, o Rio de Janeiro foi abaixo, foi uma coisa assim bastante emocionante. Muita gente que não era Flamengo virou. E foi uma coisa muito legal, foi uma coisa que marcou a minha história. Procurou desequilibrado, cortou por trás, pênalti! Pênalti contra o Botafogo! Quando Romário autoriza o árbitro, lá vem ele, caneta direita na bola, deu a paradinha, tirou, entrou! Flamengo! Capricha agora para Sábio, tentou entrar na área, driblou primeiro, escapuliu, Marcos Adriano cruzou,